Você ouve agora, programa Se Liga Manolo. Apresentação, Manolo Quezada. Bom dia, galera! De novo, junto e misturado, rapaz! Como diria o Roberto, que saudade de você, valeu! Nossa! Tem 3 semanas que eu não apareço na telinha, nem apareço assim, nem vocês ouvem a minha voz ao vivo praticamente. Hoje não será ao vivo, vamos deixar bem claro, você que está aí nos oferecendo a audiência através da TV Mundo Maior, através da Rede Boa Nova de Rádio, através dos nossos aplicativos, que é importantíssimo que nós tenhamos isso em conta. Os aplicativos simplificam a vida, levam a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, para onde você quiser. Ouça-nos, veja-nos em todos os lugares, também nas nossas redes sociais, através do Facebook. Hoje estamos assim com um programa interessantíssimo, você vai perceber algumas mudanças também no Facebook da TV Mundo Maior, nos sites das duas emissoras e também no YouTube. Tudo que nós fazemos está aí para que você veja, para que você ouça, para que você compartilhe, para que você divulgue, porque é graças a você que nós estamos aqui. E olha que interessante, como eu estava dizendo, este programa é gravadaço, mas é ineditaço. Isso quer dizer o quê? Que nunca foi ao ar. Novidade, né? Uma coisa inédita, é uma coisa que nunca foi ao ar. Ah, Manolo. Mas entendam que é assim, porque eu tive alguns contratempos nessas últimas 3 semanas. Primeiro foi uma viagem, depois contratempos de saúde realmente. Tive um soluço que me pegou por 12 dias seguidos, o que me impediu algumas vezes, inclusive, de fazer as palestras, de continuar com os meus compromissos. Cancelei coisa de 2 ou 3 palestras que estavam assim engatilhadas e que eu não me senti muito à vontade, porque o soluço realmente estava muito grande. Agradeço a todos que me mandaram vibrações de saúde, vibrações de amor, vibrações de carinho. Fico muito feliz. Agradeço a minha amiga Vanessa lá do Paulo de Tarso, uma fonoaudióloga, psicóloga que me diagnosticou sem que eu falasse absolutamente nada e que me transferiu assim todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem. Agradeço de coração. Agradeço também ao pessoal do Unidos no Bem, que foi a última turma que eu estive assim fazendo uma entrega de cesta básica. Eles fazem esse trabalho, me convidaram para falar lá pro pessoal. Amei de paixão tudo. Agradeço a Nilma e a Marcinha, que conseguiram uns exames para mim assim com muita rapidez, com muito boa vontade, e agradeço de coração a todas essas pessoas que estiveram comigo nesse momento. Agradeço a você que está aí desse lado. Ok, meninos e meninas? E agora nós vamos falar sobre o novo formato do programa. Você vai ver que não vai ter intervalo, menino de Deus. Então é o seguinte, se você quer dar uma paradinha, vai ter que ser rapidinho. Bota no celular e vai. Ok, meninos e meninas? Não perca nada, porque hoje é assim, direto e reto. Esse programa é uma montanha-russa que não tem mais parada. Nós vamos subindo, descendo, emoções, tudo direitinho. Para quê? Para que nós consigamos fazer um programa que esteja de acordo com as expectativas de todos, porque nosso objetivo é falar de espiritismo de uma maneira simples, de uma maneira eficiente, de uma maneira que todas as pessoas compreendam e principalmente levando a ideia de que mais do que ouvir um programa, mais do que assistir uma palestra, é necessário que nós levemos
junto conosco o que nós ouvimos. Eu falo pro pessoal, leva o Centro Espírita para casa. Por quê? Porque é importantíssimo. À medida que nós vamos tendo conhecimento, à medida que nós vamos levando conosco todo esse conhecimento, nós vamos transformando a nossa vida para melhor. Por isso, aqui estamos nós, de volta. Olha que câmera bonita, você que está na TV Mundo Maior, você que está no YouTube, você que está no Face nos assistindo nesse instante. Olha que tomada linda, olha o nosso estudião, o nosso estúdio Grená. Ah, esse sim, hein? Fica muito da hora essa imagem, adorei. Então, nós não teremos intervalo hoje, daqui a coisa de uns 20 minutinhos nós vamos dar a nossa agenda, né, como nós faríamos assim, de uma maneira geral, nós vamos fazer a nossa agenda e vocês vão ficar sabendo onde nós estaremos no próximo final de semana. Este programa está sendo exibido no dia 5 de abril, sexta-feira, começou às 10 horas e nós vamos até coisa de 15 para as 11. Ok, meninos e meninas? E aí fala assim, Manolo, mas do que você vai falar hoje? Eu te digo, nós vamos falar de trabalho. Ah, Manolo de Deus, já é sexta-feira. Sextou, não é? Opa, que coisa boa que é a sexta. Jesus adorava a sexta-feira. Por quê? Porque o dia seguinte seria o sábado. Ah, Manolo de Deus! E Jesus adorava trabalhar de sábado. Não adorava? Todos os grandes momentos de Jesus, as curas maravilhosas que ele realizou, foram feitas aos sábados. E isso tem um motivo especial. Manolo, que motivo é esse? Eu digo! Por quê? Porque Jesus veio nos dizer que era momento de mudar. Enquanto até a vinda de Jesus não se trabalhava aos sábados por motivos religiosos, por motivo disso, por motivo daquilo, Jesus veio nos dizer que não importa que dia da semana seja, que Deus trabalha todos os dias e que nós, assim como Deus, precisamos trabalhar também todos os dias. Isso foi o que Jesus nos ofereceu. E ele nos ofereceu ainda algumas outras coisas importantíssimas. Ele nos disse, por exemplo, que o trabalho que nós fazemos não precisa necessariamente ser reconhecido pelas outras pessoas assim de imediato. Não mesmo, por quê? Porque não é isso que nos importa. O que nos importa é a satisfação do trabalho realizado, a satisfação da semeadura feita, a certeza de que se nós estivermos semeando coisa boa nós recolheremos quando da nossa colheita. Se ligou? E agora nós vamos ver de onde é que eu tirei isso daí. Isso eu tirei de uma fala de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é da hora, né? Paulo de Tarso parecia assim meio doidão mesmo. Ele tinha uns insights que não eram fáceis, não. Ele não conheceu Jesus pessoalmente. Muitos dizem que ele realmente fez um cristianismo à moda dele, né? Porque ele era assim muito danado, mas de qualquer forma, não fosse Paulo de Tarso e muito provavelmente o cristianismo que nós temos hoje não seria o mesmo, se é que o cristianismo teria essa penetração toda, porque foi graças ao trabalho de Paulo de Tarso. E é claro, aí nós colocamos Pedro também como um grande baluarte da doutrina do Cristo, que levaram o Evangelho de Jesus a quantos quisessem ouvi-lo. E olha o que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Ah, Manolo de Deus, como é que é isso? Veja, que nós não precisamos que as pessoas reconheçam o que nós fizemos. Por quê? Porque o nosso trabalho tem que ser feito em nome de Jesus. Lembra Pedro? Pedro, rapaz, Pedro, como eu gosto de falar, foi a pessoa que mais pagou mico no Novo Testamento.
O cara aprontava todas, velho. Todas. Cada vez que Jesus falava alguma coisa assim, Pedro já ficava todo doido, espevitado. Falava, nossa, o que esse barbudinho vai querer fazer agora, não é? Então, Pedro é o típico cidadão dos dias de hoje. Assustado, sem muita força, sem muita motivação. Então, Pedro realmente foi o nosso ídolo, é particularmente o meu ídolo. Por quê? Eu me identifico muito com Pedro. Porque não sabemos nada e muitas vezes nos arvoramos em doutores da lei, né? Que é o que a gente mais gosta de ser, sem entender que isso realmente não é o ideal. Mas Pedro aprendeu. Se ligou? Pedro aprendeu e aprendeu bem. O milagre do poço de Betesda, aquele do paralítico, Pedro pegou a essência dele e fez um milagre muito semelhante, que foi o quê? O coxo que estava lá no templo de Jerusalém. Ele olha para o coxo e só fala assim, cara, eu não tenho nada para te oferecer, não tenho ouro, não tenho prata, mas do que eu tenho, isso te dou. E ofereceu do quê? Dele. O que ele tinha em seu interior. As conquistas que ele já tinha feito desde os tempos com Jesus. Se ligou? Ou seja, ele conseguiu entender o que Jesus quis dizer quando nos disse, sois deuses e não sabeis, tudo que eu faço fareis e mais. Se ligou? Pedro entendeu e ofereceu do quê? De dele. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Ele olha para o coxo e fala, não tenho ouro nem prata, mas do que eu tenho isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Não ficou esperando agradecimento. Ah, Manolo. Não ficou esperando absolutamente nada. Simplesmente fez o trabalho que tinha a fazer. E nós também. Precisamos começar a entender que o que nós fazemos tem que ser com Jesus, em nome de Jesus, sem esperar que as pessoas entendam o que nós fizemos, agradeçam o que nós fizemos, retribuam o que nós fizemos. Quanto à retribuição, podemos ficar tranquilos, porque tem uma lei chamada ação e reação que não falha. Não falha. Então, hoje ainda eu publiquei no Face uma coisa interessante, que é uma frase do Chico Xavier. Fala assim, olha, tudo que a gente fizer de bom é nosso advogado em qualquer tempo e lugar. Se ligou? Ou seja, eu não preciso esperar que ninguém me retribua, eu não preciso esperar que ninguém agradeça, eu não preciso esperar que as pessoas entendam por que eu fiz isso, entendam por que nós fizemos aquilo. O que eu preciso, sim, é colocar mãos à obra, entender que estamos todos juntos caminhando para quê? Para que todos nós atinjamos um dia um patamar mais elevado, um patamar melhor. O pessoal fala muito de salto quântico, não é? O salto quântico é dado todo dia, quando nós conseguimos superar o que nós somos e quando nós conseguimos mostrar alguma coisa que já conseguimos a mais. Se ligou? Ou seja, o nosso estado hoje é um e amanhã será outro. Isso é quantificar a nossa luz, entender que nós temos luz aqui dentro de nós e que essa luz nos levará até Deus, nosso Pai. Ah, se ligou? Agora, vai adiantar muito eu ficar esperando alguém agradecer o que eu fiz? Agradecer isso, agradecer aquilo outro? Isso não vai adiantar absolutamente nada. Por quê? Porque enquanto eu espero os agradecimentos, eu espero que as pessoas se liguem e falem assim, nossa, Manolo, que da hora! Eu estou perdendo tempo, bem. Eu estou deixando de fazer mais coisas que
retornariam para mim independentemente do que as pessoas possam dizer. Ou seja, não espere nada das pessoas. Trabalhe, faça com que a vida de cada um de nós progrida e, principalmente, transforme a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Não importa onde elas estejam. Elas podem estar na sua casa, por exemplo. Manolo de Deus, quando fala de casa, pega, e eu sei disso muito bem, nego. O pessoal às vezes fala assim, Manolo, você não tem problema. Eu digo, olha, eu não tenho problemas pequenos, porque os pequenos eu resolvo. Mas eu tenho problemas enormes. Por quê? Porque esses problemas enormes demandam tempo. E o problema enorme, maior que eu tenho, sou eu mesmo. Percebeu? Então eu tenho que começar a me perceber, eu tenho que começar a entender que ninguém me atrapalha, que ninguém faz isso, que ninguém faz aquilo, que simplesmente eu sou o grande responsável pela minha vida. E que se as coisas não andam bem, não tem nada a ver com o agradecimento que faltou, com a falta de emoção que as pessoas demonstraram diante de alguma coisa, com o desalinho que estão as nossas vidas, não. Tem a ver comigo. Então, se eu quero viver bem, se eu quero viver de acordo com as coisas que eu entendo hoje, eu tenho que colocar na minha vida que eu preciso continuar cada vez mais trabalhando e melhorando o quê? O que eu sou. Manolo de Deus, aí sim, como é que esse papo? Claro, nego! Senão eu vou ficar esperando o quê? Que as pessoas falem bem de mim, que as pessoas agradeçam? Nada. A gente não pode ficar aguardando manifestações alheias de gratidão ou melhoria. Não precisamos. Nós temos sim, é que continuar trabalhando, porque quanto mais a gente espera para colher os agradecimentos, pior a gente fica. Por quê? Porque a gente começa a maldizer as pessoas. Maledicência. A gente fala aí, tá vendo? Nossa, fiz tanto por essa pessoa e até agora ela não foi capaz de me dizer um obrigado. Se ligou? Ou seja, o que é que eu tenho que ver com a atitude da outra pessoa em relação a mim? Eu tenho que ver com a minha atitude em relação às outras pessoas. Se ela vai agradecer ou não, é problema dela. E olha, que eu, quando penso assim, quando eu fico esperando agradecimento, eu começo a fazer pré-julgamentos. E pré-julgamento é fogo, não é? Pré-julgamento é uma coisa que a gente fica assim, a gente fica pensando, a gente fala, nossa, será que vai agradecer alguma coisa? Nossa, menino de Deus, eu fiz isso, será que ela vai falar aquilo pra mim? Será que ela vai falar isso, aquilo? Não se preocupe com isso. Por quê? Porque a nossa cabeça tem que ficar livre para coisas maiores, para coisas melhores, para coisas que estejam mais de acordo com o que nós estamos aprendendo hoje. Se ligou? Ou seja, nada de aguardar que as pessoas nos retribuam. Nada de dizer assim, nossa, eu fiz e não adiantou nada, que isso é muito comum, né? Particularmente na família. Às vezes a gente reclama com os mais chegados, a gente fala, nossa, mas o fulano só vem quando precisa. Mas, cara, isso deve ser um elogio para nós, ele vir quando precisa. Por quê? Porque ele veio, porque ele nos acha a pessoa certa para resolver o problema dele. Se ligou? Ou seja, se ele vem quando precisa, é um ótimo sinal. É um sinal de que nós estamos bem, de que ele confia na gente. E mesmo que depois ele vá embora e só volte quando precisar de novo, maravilhoso. Por quê? Porque nós acertamos mais uma vez. Não julgamos, não nos precipitamos, oferecemos, trabalhamos com Jesus. Para quê? Para que ele pudesse realmente entender que a vida, como diria o nosso querido Paulinho da Viola, não é só isso que se vê, é um pouco mais. E todos nós sabemos que esse pouco mais é muito, se ligou? Então, galera, nada de ficar esperando
que as pessoas nos retribuam? Nós vamos o quê? Fazendo. Todo mundo que vai para o centro espírita começa a aprender uma série de coisas importantíssimas. Nós começamos a entender, por exemplo, que a vida não para aqui e que a vida continuou de algum outro lugar. E esse outro lugar pode não ser tão bom quanto nós imaginávamos. Manolo de Deus, o que isso quer dizer? É simples assim. Às vezes nós nos importamos muito com o que as pessoas falam da gente sem perceber da nossa mudança, né? Mas olha que coisa interessante. Nós viemos de um lugar que não era, onde nós não éramos tão bons quanto somos hoje. Percebeu? Isso quer dizer o quê? Que elas guardam lembranças de nós, da maneira como nós éramos. E elas externam essas lembranças através de comportamentos, como, por exemplo, de achar que nós estamos sendo falsos, de achar que nós não estamos tendo coerência nas nossas atitudes, de achar que nós estamos fazendo isso só para angariar isso, aquilo. Nós não podemos nos preocupar com isso. Por quê? Porque realmente essa é a lembrança que eles têm de nós. E nós, neste momento, que já estamos melhores, que já estamos com outros conhecimentos, nós podemos retribuir. Falando o quê? Continuando a nossa vida, vivendo cada vez melhor, oferecendo o nosso melhor. Se ligou? Ou seja, não vamos nos preocupar em entender as manifestações que fazem conosco. Por quê? Porque é muito perigoso nós colocarmos padrões de reconhecimento para que as pessoas nos digam alguma coisa. Nós não conseguimos viver a vida de ninguém. E se nós não conseguimos viver a vida de ninguém, como é que nós vamos julgar o padrão que a pessoa tem para externar o agradecimento que ela teve por alguma coisa que nós fizemos ou por alguma coisa que nós, de repente, oferecemos? Se ligou? As pessoas são pessoas. Cada um é um universo. Nós todos somos universos paralelos. Física quântica. Nada, simplesmente nós mesmos, que somos universos em miniatura, onde temos dentro de nós tudo o que nós desenvolveremos no futuro. Para quê? Para atingirmos o status de espírito puro. Ok, meninos e meninas? Eu vou agora falar do... E a gente retoma o assunto já já. Não sai daí porque não vai ter intervalo. Valeu? Ah, agora te peguei! Não sai daí, não. Fica aí, escuta, bota a cebolinha pra dourar, bota o tomate pra ferver. Vai preparando o almocinho, porque hoje Manolinho na área, direto e reto, sem intervalo, valeu? E eu vou falar, olha, do nosso 17º encontro Amigos da Boa Nova. Olha que da hora. Isso vai ser no dia 13 de abril, um dia especial, onde nós estaremos lá no Espaço Prisma Eventos, na Avenida João Cavalari, 133, Ponte Grande, Guarulhos. E você pode já encomendar o teu ingresso, inclusive já com o almoço. É da hora, ok? Você pode ligar no 2458-3214. Liga lá, fala com o pessoal, já encomenda tudo, já pega o teu ingresso. Pessoal que é do clube, sócio do clube, tem desconto especial e pode comprar ingressos até para 4 pessoas. Para você ter uma ideia de tanta gente que vem. Severino Celestino, Zé Medrado, Zé Carlos de Luca, Ercília Zilli, João Lourenço, Eliana dos Santos e o inoxidável Adão Nonato. Valeu? Então, vem pra cá que vale a pena mesmo. E agora, olha,
Eu vou beber um pouquinho de água, porque como não tem intervalo, eu tenho que beber assim, em público. Ah! Bebe um golinho aí também, valeu? E olha que interessante, eu vou falar da minha agenda agora, porque senão depois não vai dar tempo, valeu? Eu, nesta sexta-feira, dia 5 de abril, estarei convidado pela USE Itapeva, que é depois de Capão Bonito, é quase pertinho do Paraná. Nós estaremos lá falando sobre Chico Xavier, num evento que eles têm sobre o nosso queridíssimo Chico. Estou já preparando, muito da hora, vai ser muito interessante. A minha amiga Isilda, muito obrigado, Isilda, pelo convite, estarei com muito carinho. No sábado e domingo, estaremos em São João da Boa Vista, com a nossa querida Elaine Menato e com a nossa querida Durceli, na USE de São João. Na sexta-feira é a USE de Itapeva que me convidou. A Elaine, em São João da Boa Vista, nós participaremos do 3º encontro de educação espírita. E vai falar da educação com Jesus. Cara, eu não sei se ainda tem inscrições, porque acho que já deve ter acabado, mas entra lá no site deles, www.terceiro Encontro Espírita de Educação, ou de Educação Espírita. Você vai achar, é da hora. Então, isso daí nós estaremos lá no sábado, às 2h30, e no domingo começaremos às 8h50. Depois, na segunda, já estarei aqui de volta para São Paulo. Falarei na ACESPAM, lá no Apóstolo Mateus, na João Cordeiro, 743, Vila Carrão. Na terça-feira, na Seara Obreiros do Senhor, que também é ZL, na Rua Bispo Isaías Cercasas, 246, às 20 horas também. Na quarta, Zona Sul, nós estaremos lá no Grupo Espírita Cacilda Becker, na Rua José Carvalho da Cruz, 25, Jardim Eldorado. Lá estaremos com nossos companheiros do Cacilda Becker. Na quinta, Centro Espírita Maria Emília de Almeida, na Rua Fagundes, lá na Liberdade, centrão de São Paulo. E só, porque aí na outra sexta, dia 12, eu já estarei para cá ao vivo e darei continuidade. Então, se você puder estar comigo em algum dessas palestras, desses eventos, eu ficarei muito feliz. Ok, meninos e meninas? Deu um ligeiro break, pegou o celular, já botou o aplicativo, nós continuamos falando e vocês aí assistindo, valeu? E olha, para falar de novo, retomando o assunto do trabalho com Jesus, nós não podemos quantificar o nosso trabalho. Por quê? Porque não tem como. Então, o que acontece? Uma hora nós estamos assim, mais animadinhos, outra hora estamos menos animadinhos. O que nos importa é que nós continuemos trabalhando sem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Valeu, se liga! Por quê? Porque quanto mais atividade nós tivermos com Jesus, melhor. Aí o pessoal fala assim, Manolo, mas o pessoal vai me achar muito carola falar das coisas de Jesus. Mas não precisa falar das coisas de Jesus. O que Jesus menos quer é que nós falemos das coisas de Jesus. Tem uma frase do Chico de Assis que é muito interessante, que resume muito bem isso. Ele também teve os discípulos deles, os apóstolos dele, falou assim, vocês vão divulgar o evangelho, tá? E se precisar, usem palavras. Se ligou? Manolo, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, bem, que não se fala das coisas de Jesus. Nós exemplificamos as coisas de Jesus. Manolo, mas como é que é isso? Exemplificar a coisa de Jesus e agora vou ter que ser crucificado? Nada, tonto! Nada! Temos o quê? Que exemplificar o que Jesus nos pediu que exemplificássemos. Se ligou? Ou seja, nós temos que fazer das coisas que Jesus fez. Jesus não falou com todo mundo? Eu gosto de falar que ele falou com a mulher samaritana. Nossa, eu gosto de falar que ele falou, é da hora, hein? Vixe Maria, e te malia, como diz o pessoal. Mãe e pai de bebê. Se ligou? Ou seja,
Jesus falou com todo mundo e muitas vezes nós não gostamos de conversar com determinadas pessoas. Ah, Manolo, não me fala isso. Já falei. Por quê? Porque nós escolhemos até as pessoas com quem nós vamos falar. Nós escolhemos as pessoas pela maneira como elas falam. Então, se você vê um carinha assim, falando meio estranho, você fala, nossa, esse cara aí não é boa coisa, valeu, vou ficar fora dele, valeu. Que nada, cara, é uma pessoa como outra qualquer. É uma pessoa que às vezes tem dentro de si um potencial imenso de carinho, de amor, de tudo mais. Então por que é que nós, ao invés de falarmos tanto de Jesus, não exemplificamos mais o que Jesus nos pediu? É simples assim. Então, não fala muito. Faça. Jesus falou com mulheres, Jesus falou com todas as pessoas. Então, nós, às vezes, não gostamos de determinados segmentos da nossa sociedade, por isso, por aquilo outro, enfim, a gente fica meio doido, porque, isso daí não tem nada a ver, ado, cada um no seu quadrado, nada. Vamos entrar no quadrado do outro, vamos sair da nossa caixinha, vamos procurar fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas que quando nós fazemos, nos oferece, assim, uma possibilidade imensa em termos de aprendizado, em termos de conhecimento, em termos de satisfação pessoal. Se ligou? Ou seja, vamos fazer mais. Por quê? Porque as pessoas esperam isso de nós. As pessoas esperam que nós oferecemos mais do que elas nos oferecem. Se ligou? Ou seja, é importante que nós não paremos com a nossa semeadura. Nós continuemos semeando, porque é dessa semeadura que virão os frutos que nós colheremos, ok? Como é que é mesmo ditado? Quem semeia vento, colhe tempestade. Vale a pena semear vento? Vale a pena semear tempestade? Vale a pena semear furacão? Vale a pena semear vento de 200 km por hora? Você acha que vale? A gente não aguenta. E se a gente não aguenta, vamos semear o quê? Tranquilidade, equilíbrio, bem. Nossa, que silêncio agora, não é? Você viu? Por quê? Porque é necessário que nós, de vez em quando, estejamos em silêncio conosco. Para quê? Para que nós percebamos como o universo nos retribui. A gente não sente o coração apertado, a gente não sente o coração descompassado, a gente não sente a nossa respiração ofegante, a gente não sente o nosso rim bloqueado, a gente não sente a nossa perna bamba, a gente não sente a nossa cabeça doendo, a gente não sente coisas ruins. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no bem. Manolo de Deus, como é que é isso? Eu digo, a gente tem que insistir na nossa semeadura. Não importa que as pessoas às vezes não nos retribuam, que as pessoas não nos entendam. Isso faz parte do nosso aprendizado. Nós não precisamos ser entendidos nas nossas boas ações. Nós temos que entender as outras pessoas nos seus momentos não muito bons. Manolo, como é que é isso? É isso. Nós fazemos o bem. Se a pessoa não nos retribuiu, a gente entende. Mãe de Deus, agora sim é que piorou a coisa. Piorou em termos, né? Por quê? Porque vai exigir de nós muito mais do que o que nós temos oferecido até hoje.
A gente ainda se comporta muitas vezes como se estivéssemos no olho por olho, no dente por dente, não é? Ah, o fulano fez comigo, vou fazer com ele, valeu? Olha nós aqui agora. Nossa, o fulano que me aguarde, porque eu vou arrepiar com ele na próxima isso, na próxima aquilo. Nada. Não precisamos fazer absolutamente nada. As leis de Deus se encarregam de tudo isso. Então, continuemos fazendo. Continuemos semeando, continuemos entendendo que nada como um dia atrás do outro com uma noite bem dormida no meio. Não é assim? Claro que é. Por quê? Porque, cara, quem dorme tranquilo vai ter uma manhã tranquila. Quem dorme tranquilo é porque teve um dia tranquilo, porque não adianta, a nossa consciência dói. E quando a nossa consciência dói, a gente não consegue conciliar o sono. Não tem como isso acontecer. Nossa consciência é implacável, principalmente por quê? Porque nós hoje temos muito conhecimento. Qualquer pessoa que frequente um centro espírita tem muito conhecimento, tem condições de fazer diferente, tem condições de fazer melhor, tem condições de deixar para trás tanta coisa que trouxemos de uma encarnação. Para quê? Para continuar do mesmo jeito quando nós chegamos aqui? Não. Vamos entendendo as pessoas como elas são na sua essência. Porque o que nos interessa é que nós podemos lançar sementes. E essas sementes, se não frutificarem nesta encarnação, elas vão frutificar no segundo, numa próxima encarnação. Por quê? Porque nós temos dois fatores importantíssimos que são o tempo e o espaço. E em tempo e espaço está sempre Jesus caminhando conosco, aplainando o nosso caminho, mostrando que não importa o que as pessoas possam estar dizendo de nós ou a maneira como elas nos retribuem. O que importa é que nós estamos trabalhando, nós estamos semeando, e se não colhermos nesta, colheremos quando? Numa próxima encarnação. É claro que todo mundo gostaria de ver os frutos das suas semeaduras aparecendo. Mas olha que interessante, tem uma história muito curiosa sobre o plantador de tâmaras, né? Que eu acho que eu já falei isso aqui umas 2 ou 3 vezes, mas não canso de falar, porque é belíssima a ideia dessa história. Num campo de tâmaras, um velhinho plantando tâmaras, plantando tâmaras, plantando tâmaras, plantando tâmaras. E passou uma pessoa e falou assim: nossa, eu não sei por que você planta tanta tâmara se você não vai conseguir comer uma única tâmara dessas que você plantou. Por quê? Porque as tâmaras demoram muito tempo para oferecer os frutos, mais de 80 anos. E o velhinho nem se abalou, ele simplesmente falou o quê? Alguém vai comer. Nós somos reencarnacionistas? Nós acreditamos que não estamos aqui por primeira vez e que voltaremos a este planeta mais algumas tantas vezes? Cara, se nós sabemos disso, nós sabemos quem colherá as tâmaras. Seremos nós mesmos, com outro corpo, com outras ideias, mas o mesmo espírito que vai se habituando a semear sem esperar que essa colheita seja assim no momento. Se ligou? Por quê? Porque senão a gente se anula. Jesus nos oferece todas as condições para quê? Para que nós consigamos desenvolver a nossa sementeira sem anularmos o nosso momento.
Se ligou? Então, eu continuo semeando, sem esperar. E mais dia, menos dia, nós colheremos tudo isso. Seja através da melhora dos relacionamentos, porque relacionamentos familiares não são assim maravilha, né? O pessoal fala, Manolo, mas tem famílias muito boas. Tem sim, tem sim. Mas a grande maioria das famílias ainda no planeta Terra são cheias de dificuldades, são cheias de diferenças, são cheias de poucas coisas em comum, apesar de nós estarmos vivendo em comum. Por quê? Porque ainda não conseguimos superar o nosso ego, ainda não conseguimos entender que em comunidade, e a família é uma comunidade, nós temos que fazer prevalecer o direito comum e não o direito individual. O coletivo tem sempre que prevalecer sobre o meu direito individual. Então, o egoísmo é uma das chagas maiores que nós temos dentro de nós e que impede muitas vezes que nós consigamos oferecer sem esperar retribuição. Se ligou? Já pensou? Além da nossa família, nós temos também imensa atividade fora de casa. Eu gosto de falar do trabalho, que também é uma outra comunidade. O que prevalece no trabalho? Não é o coletivo? E olha, tem que prevalecer o coletivo. Por quê? Porque quando prevalece o individual, a coisa desanda. Não se respeitam funcionários, não se respeitam pessoas, não se tentam soluções melhores que viabilizem para muitos e não para poucos. Entendendo que ninguém sabe tudo, entendendo que nós temos que semear sempre. Para quê? Para que as outras pessoas também possam colher o resultado das nossas ações. Isso é fazer com Cristo, não é falar com o Cristo. Se ligou? Ou seja, é Chico de Assis. Vamos divulgar o evangelho. E se precisar, a gente usa palavras. No dia a dia, você não vai subir num ônibus e ficar pregando a Bíblia, vai? Ah, para com isso, o pessoal vai te tirar de doido, né não? Ah, para! Mas, cara, cada vez que você levanta para oferecer o lugar para uma gestante, por exemplo, cada vez que você cede o teu lugar para um velhinho, e aí eu já me coloco também, porque eu também sou velhinho, valeu? Cada vez que você toma uma atitude proativa em relação a alguma coisa que esteja acontecendo, nós estamos fazendo com Cristo. Agora, falar é fácil, eu sei disso, e só eu sei como é fácil falar. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas são diferentes. Graças a Deus, não é infelizmente, é graças a Deus que as pessoas são diferentes. E se elas são diferentes, precisamos tratá-las de maneira diferente, de acordo com o que elas possam nos oferecer, ok? Lembremos-nos sempre do agricultor. O agricultor, ele vai semeando e torcendo o quê? Para que o tempo esteja bom. Agora, se o tempo estiver meio ruim, ele vai dar um tempo, ele vai parar um pouquinho, mas ele vai continuar. Por quê? Porque depois da tempestade, vem sempre um tempo um pouquinho melhor. Então, nós temos que ter confiança de que nós estamos no caminho certo. Principalmente por quê? Porque nós estamos trilhando caminhos que Jesus nos ofereceu. Às vezes dá um cansacinho? Ah, claro que dá. Mas nós não podemos ser imediatistas. Não podemos. As famílias resolverão as suas querelas, os problemas de trabalho serão solucionados, os problemas de nossa vida passarão, porque tudo passa, não há nada que seja para sempre. Tudo passa. Então, da maneira como nós estivermos, continuemos nossa caminhada, entendamos que isso faz parte do nosso processo de crescimento e que nós temos ferramentas maravilhosas, temos o Espiritismo com a reencarnação, temos o Espiritismo com o nosso livre-arbítrio, temos o Espiritismo com a lei de ação e reação.
E temos, é claro, Jesus, que veio nos oferecer um manual de conduta. É claro que, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ampliando a nossa visão sobre o que Jesus nos disse e sobre o que Ele espera de nós. Mas é à medida do nosso crescimento. Se nós crescermos todos os dias, nós vamos ficar rapidinho muito melhores. E olha, acima de tudo isso, nós temos Deus, nosso Pai Criador. E cara, Deus é 10. Ok, meninos e meninas? Você que está aí nos ouvindo, amigas e amigos, isto é Se Liga Manolo, sem intervalo. Valeu! Hoje nós tivemos aqui nas nossas gravações o inoxidável Oliver Schutz, a nossa querida Fernanda Lima, da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Tivemos também, na sexta-feira, teremos o Jefferson Silva, o Boris Maciel. E é claro, sem telefonistas, mas, via de regra, nós estamos aqui com a nossa querida Verita. E é claro, você que está aí desse lado nos oferecendo estas oportunidades. Boa semana! Fui! Você ouviu Se Liga Manolo.